que a gente gostaria de compartilhar com vocês hoje? Bom, nós estamos juntos no FUNACAT, né? Djalma. Nós estamos juntos. Foi uma estratégia interessante para a gente conseguir aprovar, conseguir as emendas, né? Que serão apresentadas, né? Acho que já conseguimos as assinaturas finalmente, né? Mais uns diazinhos de prazo. E resolvemos fazer isso de maneira conjunta. Então, no início eram mais de 35 emendas que a gente tinha elencado e chegamos a 10 emendas, se não me engano, 4 supressivas e 6 modificativas. Então essas emendas elas representam a contribuição nossa para as questões internas, ou seja, para as questões dos servidores públicos, a maneira como a gente entende que a gente pode participar do processo de discussão da reforma da Previdência. Esse é o primeiro ponto. É absolutamente impossível a gente escapar dessa reforma sendo servidor público. É absolutamente impossível. A gente chegou numa situação de exposição pública e que efetivamente nós somos a bola da vez mesmo. Tá? Inclusive não por culpa da gente, mas por culpa de outros servidores públicos, principalmente nós, o executivo, não temos tanto problema. Mas quando a gente olha para outros poderes, nós vemos que o primeiro ponto que é colocado sempre quando se fala de servidor público é a questão do teto. Eu quero saber se alguém aqui ganha acima do teto constitucional. Acho que ninguém. Mas me parece que nos outros poderes essa situação é meio que uma regra. Então a gente tem notícias de salários realmente daqueles valores, né, de 50, 100, 200 mil reais, que eu não sei como, mas acaba sendo pago. Então, essa é a primeira constatação. Nós precisamos sair dessa linha do contra, e isso foi discutido no FUNACAT, e a gente chegou à conclusão então de apresentar 10 emendas. É um trabalho técnico muito minucioso, vários colegas, foi feita uma conjugação até com os outros fóruns, mas com relação aos servidores públicos em geral, ou seja, do FONASEF, eles adotaram uma conduta de não reforma e não apresentaram emendas. E essa é uma dificuldade que nós enfrentamos agora na hora de conseguir as assinaturas de apoiamento. Vários partidos políticos de oposição simplesmente fecharam questão de que não iriam assinar qualquer emenda modificativa, somente emenda supressiva, e olha lá, não queria nem assinar nenhuma emenda. Bom, foi uma luta constante, mas me parece que agora, no final, a gente conseguiu, da mesma forma que na 287, conseguimos apoiamentos para ter alguma matéria-prima que a gente leve ao relator e dentro de um processo de negociação, a gente pudesse minimamente, vamos dizer lá, perder, de repente, os anéis, né, e ficar, principalmente no que diz respeito à transição. Hoje, a PEC 06 é extremamente draconiana. Ela praticamente vai impor aí a que quem quiser ficar com a paridade e integralidade vai ter que ficar até os 65 anos, 62 anos mulher. Então, foi uma preocupação da gente produzir alguma coisa que pudesse ser, no processo de negociação, levada em consideração junto ao relator. Então, essa primeira fase a gente está indo. E o que a Anfip tem feito, tem procurado fazer? E isso nós levamos no FUNACAT, mas infelizmente não tivemos essa conduta apoiada pela maioria das outras categorias. No sentido de que a gente deveria ter uma interlocução com o regime geral, com os trabalhadores do regime geral, de forma a ter aí uma linha de atuação contra a PEC 06 mais ampliada. Que a gente não fique só lá na prateleira, lá, o servidor público é a bola da vez e não, vamos até por conta de que efetivamente o que eu tenho falado, e falei hoje de manhã, até para atacar a PEC 06, é falar justamente disso. O governo, quando ele fala de que a emenda constitucional 06, ela ataca os privilegiados, né, nós, né, basicamente, na realidade, quando a gente lê a exposição de motivos, ou seja, a peça que vai junto com a proposta de emenda constitucional, justificando da onde virá, então, a famosa economia de 1,1 trilhão, né, o trilhão do Guedes, né, já ficou
famoso isso, a gente faz a conta e... faz a conta não, faz a constatação de que 80% da economia vem no regime geral. Vem do benefício de prestação continuada, vem do abono do PIS/PASEP. Então, essas coisas a gente levanta, e a Anfip tem essa particularidade, como nossa origem é a origem previdenciária. Então, ao longo desses anos todos, nós somos a referência, somos a entidade que faz esses embates, demonstrando, até 2015, que a Seguridade Social não era deficitária. Infelizmente, de 2016 para cá, a crise econômica brutal que se abateu sobre o Brasil, nós tivemos 2 anos consecutivos queda do PIB de 3,5%. Isso nunca houve na história do Brasil, 2 anos seguidos de queda do PIB. Nunca tivemos na história recente do nosso país. Então isso é um desastre. E o que a Anfip tem procurado fazer é justamente levar, agora o orçamento da Seguridade Social, ele necessita de aportes do orçamento fiscal. Até 2015, havia um superávit na Seguridade Social e era o contrário, via DRU ou não, a Seguridade Social ela financiava muitos programas do orçamento fiscal, inclusive salário de aposentadorias nossos também eram pagos via a utilização do orçamento da Seguridade Social. Então, o que eu tenho procurado levar, abraçar o movimento junto aos trabalhadores, junto aos aposentados do regime geral. Nisso, a Anfip foi das primeiras entidades que buscou o apoio da CNBB, e esse apoio foi fundamental. A CNBB publicou uma nota pública muito bem construída, um posicionamento muito firme contra a reforma da Previdência. A CNBB fez. Fizemos isso com relação às centrais sindicais. Eu queria registrar aqui que no dia 1º de maio, a Anfip foi a única entidade que não era central sindical ou político que falou no 1º de maio unificado. Então, o 1º de maio unificado tinha a bandeira contra a reforma da Previdência e a favor da reforma tributária solidária, que é a nossa... é o que a gente está prescrevendo. Fala, Floriano, vocês são só do contra. Eu falei, não, nós somos a favor. Então, a gente entende que a reforma da Previdência não é prioritária. A prioridade é a reforma tributária. Essa pauta, ela está ganhando espaço no Congresso. Hoje mesmo foi aprovada uma PEC na CCJ, que a gente não concorda com ela, mas isso demonstra que tem fumaça, que tem parlamentares interessados ou que enxergam aquilo que nós já enxergamos lá por sermos auditores fiscais tributários. Nosso problema é um problema de caixa. O nosso problema é um problema orçamentário. O orçamento é deficitário. É deficitário. Está o orçamento público hoje. Está há mais um ano, vai pelo 5º ano consecutivo, e vai mais ainda um tanto, ainda se nada for feito. A Anfip prescreve a reforma tributária, no nosso caso a solidária, que é um movimento que a gente encampou, foi junto com a Anfip e o Fisco Estadual, que é capitaneado pela FENAFisco. Já temos 2 anos de caminhada, e agora, nos próximos dias, nós deveremos transformar aquilo que é um diagnóstico, um livro de 804 páginas, não existe nada semelhante no Brasil, aquilo que é uma proposta, que é um livro menor, já com propostas concretas de fazer a reforma tributária. Eu não sei se o Francisco entendeu aqui, se ele falou um pouquinho sobre isso. Então, é bom que a gente está falando a mesma coisa. Então, a gente está acreditando em tocar essa bandeira da reforma tributária até para combater a reforma da Previdência. E eles sabem disso. Hoje mesmo a gente reuniu com o Baleia Rossi, que é o autor da PEC 45, hoje, agora há pouco, vindo para cá com o Baleia Rossi, deputado, e ele mesmo falou, olha, é o seguinte, a gente fez aí a PEC e tal, mas temos uma negociação aqui com o Rodrigo Maia, porque agora que ela foi aprovada na CCJ, ela fica pronta para ser criada uma comissão especial, mas vocês sabem, né? E ele dizendo para mim, olha, mas assim, a gente vai segurar um pouquinho, porque nós não queremos concorrer com a reforma da Previdência. Ele mesmo dizendo para nós.
que é tudo que o Congresso quer discutir na tributária. Então vamos dar força, vamos continuar insistindo, vamos discutir a reforma tributária. E aí deixa a previdenciária para trás, ou vamos aí, obviamente que a gente não vai perder a articulação, e digo aqui, em termos estratégicos, é fundamental. A OAB está nessa também, já fiz várias palestras, tivemos reunião com a OAB Nacional, e estamos procurando agora, juntamente com os trabalhadores, uma estratégia de atuação junto aos deputados da comissão especial. Então é muito importante que a gente consiga ter uma atuação muito focada nesses deputados, que eu tenho certeza que o Pará tem representantes, né, lá na comissão, né? O Pará, por exemplo, tem, o Amazonas, os estados, né, do Brasil inteiro. Desculpa, eu falei Pará porque eu estava hoje, ainda não virei a fita aqui, eu estava numa comissão na Câmara e a região norte foi aí eu tento trocar aqui a ficha. Então eu vou passar, eu não vou chegar até o fim, aqui batendo lá 1 hora, mas aí eu vou preferir debater um pouquinho com vocês, só vou colocar um limite temporal, porque eu estou em processo eleitoral na Anfip e eu preciso reunir a minha chapa lá, porque a gente vai ter concorrência. Então a gente tem que definir umas questões estratégicas. E aí eu, infelizmente, senão eu ficaria até o horário que tinha sido determinado, 9h30, mas eu não posso. Eu preciso 8h30 estar de volta na Anfip para a gente tocar uma reunião política. Tá? Então vamos passar só. Bom, a gente aborda essas questões, né? Esse, sem dúvida nenhuma, desconstitucionalização é a coisa mais problemática da PEC, porque ela tem a proposta de emenda constitucional número 6, ela mexe no corpo das regras permanentes, nas disposições transitórias e tem regra de transição. Então, assim, ela é muito complexa, é muito grande, e em pelo menos 35 lugares aparece a palavrinha. Vai vigorar assim até que lei complementar venha regular a matéria. Então isso é extremamente perigoso, porque abre uma brecha, pode tudo. Vamos citar um exemplo, a questão do piso do salário mínimo. De repente, não vai haver mais, porque como não vai haver mais a garantia constitucional do reajuste do salário mínimo, vai ficar na mão do governo decidir quando é que ele vai reajustar o piso previdenciário vinculado ao salário mínimo. Então são várias e várias coisas que realmente acaba, por exemplo, com o pessoal que hoje se aposenta pela média e que tem um reajuste anual, vai ficar pendurado. Não vai ter mais essa garantia que tem hoje. Hoje, quem está aposentado pela média, servidor público, e o pessoal do INSS tem a garantia constitucional de uma vez por ano receber a inflação. Então essa garantia, ela vai para o espaço. Ela vai depender, a lei complementar pode regular o que ela quiser. E depois pode deixar uma portaria. Quando houver disponibilidade financeira, a gente reajusta o piso ou reajusta o valor dos benefícios que hoje tem essa garantia do valor real. Benefício do INSS e de quem está aposentado pela média, ou que vai vir a se aposentar pela média. Essa questão econômica, né? Então a gente fala e garante com todos os economistas que nós conversamos, a PEC é inócua. A emenda constitucional número 6 não vai produzir o milagre do crescimento econômico. Da mesma forma como foi a terceirização, não resolve nada. Isso todo mundo já sabe, o mercado já está precificando isso, já está dizendo que não vai crescer esse ano, e a reforma da Previdência Social não resolve o problema macroeconômico e social. Bom, aqui alguns pontos, né, que são os pontos que já o governo já tem mais ou menos certo que vão mexer, mas o DPC, o abono salarial que eu falei, a questão do rural. E o outro ponto, isso aqui pode ser que mude mais rapidamente, mas não é uma coisa que nos dê garantia, sabe assim? Eu não sei o que vai acontecer, não sei o que o relator vai no final escrever. Então, não vejo com tranquilidade isso. A questão da capitalização, isso é a menina dos olhos do ministro Paulo Guedes. Eu acho que se ele pudesse deixar a PEC inteira para trás
e ficar só na capitalização, ele aceitaria de bom grado, porque ele veio justamente para fazer isso. Assim, não tem dúvida nenhuma. A questão principal dele é adotar o modelo que ele criou lá no Chile, lá nos anos de chumbo do Pinochet. Isso, eu tenho certeza, assim, é inconstitucional. A Previdência Social é um direito social garantido na Constituição Federal lá no início. Não sei se é no 5º ou se é no 6º, eu sempre confundo os dois. E a Previdência privada não tem nada a ver com Previdência Social. Não é. A Previdência privada é o que tem hoje. Ou é a complementar, no nosso caso, nem pública tem a mesma regra da Previdência Complementar, que é adotada pelos fundos de pensão fechados. E a Previdência Aberta é isso. Você vai num banco e é uma negociação pessoal. E é isso que o ministro vai fazer. Se a PEC 06 passar. E aí você fala, não, mas nós não definimos o modelo ainda. É a resposta que eles dão. Pois é. Mas uma lei complementar vai fazer o serviço. Vai dizer, por exemplo, aí eles mexem no discurso, né, na narrativa, não tem falado, olha, vai ser que nem no Chile, é só você que contribui. E na Previdência nossa, na nossa Previdência, no nosso modelo, nós temos três pessoas contribuindo. O empregado, o empregador e a União, o Estado. Tá? Seriam as três, é um modelo tripartite. Nenhuma novidade. Nos países dos países da OCDE, vamos citar agora essa nova maluquice que é a gente entrar na OCDE, eles fazem isso, eles têm um pilar de previdência que é isso, é repartição, tem lá um valor de taxa de reposição no final, que é garantido, benefício definido, na sua maioria. E no nosso caso, isso vai ficar uma coisa talvez de um salário mínimo, talvez, se tanto. Não. Então, e além do custo de transição, que é outra coisa que a gente está levantando a bola agora. Eu falei, olha, o Guedes quer economizar 1 trilhão, mas ele omite. E nós vamos fazer essa conta. Quem vai fazer essa conta exata? Mas, de maneira, usando a experiência chilena, eu não preciso esperar 35 anos para ver o que é uma previdência capitalizada individual. É só ir no Chile hoje. A pessoa está se aposentando com 40% em média do salário mínimo. Tá? Que é mais ou menos a estratégia, assim, a gente lê, né, eu que vivo Previdência há 30 e poucos anos, então a gente consegue ler isso e ver claramente a estratégia do Paulo Guedes. Quando ele coloca o BPC aos 60 anos em R$400, ele está dizendo claramente que ou Previdência ou BPC vai ser R$400 quando completar 60 anos de idade. Esse é o modelo de previdência de proteção social que ele quer para o Brasil. E os R$400 são exatamente a linha de pobreza. Exatamente a linha de pobreza. R$400. Tá? Então, é uma previdência miserável para miseráveis. E aí vem as pérolas. Né? Você, então, se a previdência é deficitária, se ela é ruim hoje, com 3 pagando, imagina um só pagando. Né? Que é a nova previdência. Não, você jovem, eu tenho que pensar em você, porque agora você vai contribuir para você. Só que não vai ser o jovem só que vai entrar no mercado de trabalho. Isso se conjuga, né? Aí o regime geral, né? Eu vou falar mais do regime geral, a gente mistura um pouquinho, mas é porque o regime geral é o regime grande, 30 milhões de aposentados, 100 milhões de trabalhadores, cerca de 50 milhões de contribuintes. Os outros não contribuem, ou contribuem muito pouco. Então você tem essa situação que é o que vai acontecer. Agora, um cenário assim, muito tranquilo, né? Nebuloso mesmo. Né? Você tem uma previdência para miseráveis. E você, a capitalização vai ser opcional. Sim, vai ser opcional como foi o FGTS nos anos 60. Então, quem tem aposentados em casa, vai lembrar, no final dos anos 60, você tinha a estabilidade do emprego. 10 anos, o trabalhador da iniciativa privada não podia mais ser mandado embora. Ele tinha estabilidade, podia ficar se aposentar na empresa. Aí apareceu o FGTS opcional.
Então, vai ser a mesma coisa, né, com a previdência privada agora. Vai ser a mesma coisa. É um opcional que vai ser obrigatório. Vai chegar o jovem, o empregador vai dizer, olha, tem uma vaga. Ah, beleza, eu quero ficar na velha previdência. O empregador, não, aqui só tem a nova. É óbvio que ele vai fazer isso, porque ele vai se desonerar. O empregador não vai mais pagar a parte dele. Então é óbvio, é 20% sobre o total da folha, custa a contribuição patronal. Então, assim, é muito visível isso. E quem está trabalhando? Vocês imaginem a situação de quem está trabalhando. Ou se o cara perde o emprego, o cara tem 20 anos de previdência. Perde o emprego. Aí ele arrumou, pela graça de Deus, arrumou outro. Gente, ele vai para a nova previdência. Não tenho dúvida de que isso é opcional, que vai ser obrigatório. Irretratável. É engraçado isso, né? Se seguir o exemplo chileno, e deve seguir, é uma coisa é o pior negócio do mundo. Chama a previdência privada do modelo chileno. 33 países, segundo o estudo da OIT, Organização Internacional do Trabalho, copiaram o modelo chileno, 18 já voltaram atrás. Porque é insustentável. O próprio Chile, a presidente Bachelet, que tentou alterar, voltar atrás, o máximo que ela conseguiu foi complementar o valor das aposentadorias que ficaram muito baixas. Então, a União lá, chega lá e dá mais uns trocados para que o cidadão fique na linha da miséria, os R$400. Então, a capitalização é isso. Tá? E o servidor público? Só que eu não for pressa. Para mim, acaba tudo. Vai virar tudo. Já estamos até fazendo a fusão aí a qualquer momento sai uma medida provisória, uma fusão da SUSEP e da Previc. A Previc fiscaliza a previdência fechada, que é essa acessível ao servidor público depois de 2014, ou então a quem quis optar. Já foi dada entrevista à presidente da SUSEP, ela já deu entrevista dando um líquido certo à fusão. Tá? Obviamente não é uma fusão, é uma incorporação e obviamente é um modelo aberto, é um sistema financeiro, mas o pior produto que tem. Naquele em que você coloca o dinheiro, você não sabe quanto vai render. Lá no Chile, várias AJCs, elas quebraram ao longo dos 35 anos, várias. Pelo menos a metade quebrou. E aí? Mas ficou por isso mesmo. Tá? Fica por isso mesmo. O azar o seu, escolheu mal. Como assim? Né? A desconstitucionalização e a capitalização. Tá? Isso aqui eu aproveitei de hoje, então eu não tirei esse 3 aqui, porque hoje de manhã eu falei só sobre a região norte. Bom, isso é a propaganda do governo, nós estamos sendo agora inundados, né? Deixa eu passar para cá. Uma propaganda oficial, né? E aí a mentira impera, e aí infelizmente a nossa imensa maioria da população se informa pelos canais abertos e pelos canais fechados também, né? Eu, sinceramente, não suporto ver Globo News. Aboli a minha, e eu não conheço. Chega, porque... Gente, é impossível. Será que tem ninguém que pense diferente? Pelo menos umzinho. Houve 10 a favor, mas ouçam um contra. Ou um contra não, um economista. E tem economistas de renome que hoje tem uma posição frontalmente contrária a 0,6. Então, é isso que eles ficam falando, quem ganha menos pagará menos, é para garantir a sustentabilidade. Gente, ou mentira. Eles estão liquidando um sistema e estão trazendo uma dívida. Na hora que o novo vai para a nova Previdência, e quem está na Previdência velha, como é que fica a situação dele? Tem uma conta a ser paga. Quem vai pagar é a União. São os impostos, são todos nós. Então isso aqui garante dinheiro para as igrejas. Pô, piada, né? Mas é isso tudo que é dito, segundo o governo. Coloca essa separação entre assistência e previdência, que não tem nada para mexer nesse conceito constitucional, mas eles estão fazendo uma misturela. E a opção pela capitalização é colocado também como um ponto. Isso. Bom, está aí, né?
um exemplo, né? Retirada dessas regras, menor quórum, maior facilidade de aprovação. Então, é tudo assim, ó. Lei complementares do Poder Executivo, instituindo um regime de previdência social, organizado com base em sistema de capitalização. Então, ou seja, acabou a previdência social enquanto política pensada, né, acessível, solidária. Então, isso é inconstitucional, eu não tenho dúvida. Mas, infelizmente, eu não posso esperar o Supremo Tribunal Federal de dizer isso. Né? Admitida, isso aqui é outra coisa, é uma capitalização sem reservas. Né? Pode passar. Bom, isso aqui, basicamente, aqui é onde eu fico mais tempo falando. Eu tenho que ganhar adeptos, né? Então eu tenho que vender a não necessidade da reforma e tenho que explicar. Ué, mas era superavitário até 2015, agora é deficitário, né? Esse é o termo que a gente usa. Eu tenho que procurar me policiar para não falar mais superávit e déficit, porque isso não tem sentido quando se fala em previdência. Porque essas são as grandes questões que a gente gostaria de ver o governo se preocupando. O PIB de novo esse ano. Gente, quando começou o ano, lá no final do ano e tal, o novo governo, PIB 2,3%, né, mais ou menos isso. E a coisa vem a cada... Então, os economistas do governo não acertam nem o crescimento do PIB de um ano. E a gente tem que engolir projeções até 2060. Tá? Então, se chegar a 1% e olhe lá, pô, mas era 2, baixou para 1, gente, olha o erro, isso é 50% de erro. Isso é uma coisa absurda. E 1% é negativo, na realidade. A gente a própria população cresce, mas a gente está ficando mais pobre. E nessa questão da série histórica do PIB, fica imprestável fazer as análises que eles fazem. Nós tivemos essas quedas, esses PIBs medíocres nos últimos anos, então distorce qualquer... Olha, nós gastamos muito com previdência, olha aqui, era 7, agora vai virar 8, vai virar 9, vai virar 10, mas um PIB pífio, né? Parece assim mesmo. O desemprego, né? Cadê a formalização? A informalidade é o grande problema e o governo só piora isso. Rotatividade, os trabalhadores doentes, não sei se no serviço público talvez nem tanto, mas essa é a realidade hoje em dia, os trabalhadores doentes. A DRU, tá? Então a média é 70 bilhões por ano, e a DRU continua válida, né? Agora é 30%. Aí a gente começa a fazer as prescrições, olha, as renúncias de contribuições sociais. Contribuição social tem finalidade, não é imposto. Contribuição social tem finalidade específica. O que a lei de responsabilidade social, a lei de responsabilidade fiscal e os próprios princípios da Constituição determinam? Se a União quer fazer benesse com contribuição social, ela tem que pegar do orçamento fiscal e levar para o orçamento da Seguridade Social, porque contribuição tem finalidade específica. E o que ela tem feito ao longo dos anos? Ela renuncia e fica por isso mesmo. Aí vira déficit. Tá? Então isso é uma sacanagem. 1 trilhão em 10 anos. Olha o trilhão do Guedes aqui, né? Pô, não era melhor mexer com esse povo do que mexer com 200 milhões de brasileiros? Obviamente que não. Né? A sonegação é a nossa área, a própria dívida previdenciária, a CPI da Previdência falou muito sobre isso. E aqui nosso dia a dia agora, que é buscar a reforma tributária justa. E aqui eu não posso deixar de falar que eu tenho que ir no PROCON, né? Porque essa história de quem ganha mais paga mais, tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos, é nosso. A gente criou esse slogan para a reforma tributária. Olha, é hora do rico pagar mais. Quem ganha mais paga mais, e quem ganha menos pagar menos. No dia que o Rogério Marinho, a gente teve uma reunião com ele em janeiro, ainda buscando lá mediar alguma coisa, né? Aí quando ele falou, eu falei assim, filha da mãe, porra, copiou, cadê o PROCON para eu reclamar, né? Mas não tem jeito que é um fake news da reforma da Previdência, né? Na realidade, o povo está se lascando com a reforma, muito mais do que nós. Bom, eu vou passar rapidamente nessas questões mais
que são as do regime geral, mas é onde o FIP ganha aliados na sociedade. Olha com o que eles querem mexer. Essas coisas que nós temos que apontar. 2 milhões de idosos, acima de 65 anos de idade, idosos pobres, né? E 2,6 milhões de deficientes. É esse tipo de pessoa que vai ser frontalmente atingido, seja porque o benefício vai ficar frágil, fragilizado. Mesmo quem ganha o salário mínimo, não duvido que esses 4,6 milhões, que logo nós temos os valores reduzidos. E quem precisa do benefício, vai ficar muito mais difícil pelas regras constitucionais. Os caras enfiaram na Constituição, vocês imaginem, a questão da propriedade. Então, se esse idoso pobre ou idoso deficiente tem uma casa, do Minha Casa Minha Vida, ele não vai receber mais o BPC. Então é de uma maldade extrema, sabe? Então essas coisas a gente tem que sempre falar, cutucá-los. E também a gente consegue angariar apoios, porque isso é verdadeiro, isso a gente tem, não estou fazendo propaganda, falsa propaganda, isso aqui é um assinte, isso é um massacre, tá? Que é feito com a população mais... Pode passar? A sua apresentação está disponível, né? Sim. Então, pessoal está até tirando foto aí, a gente vai ficar mandar lá. A gente está gravando a palestra também. Vocês fiquem à vontade, copia, cola, eu sempre deixo aberto justamente para isso. Olha que coisa interessante isso aqui, a gente ganha os rurais com isso. O que o governo fez? Trabalhadora rural, o cara pegou pesado, uma trabalhadora rural. Ele igualou a idade. Vocês que trabalham com o pessoal do campo. Né? Então agora a mulher rural foi duplamente punida. Então ela vai de 55 para 60 anos. É aí que esses dados aqui interessam para a gente. Vamos lá. Vamos separar. No urbano ele não pegou tão pesado, né? Mas no rural, sim. Tá? Então a gente vai olhar. Urbano, até 14 anos de idade, 45% do mundo dos trabalhadores urbanos, até com 14 anos, já estão trabalhando. Tá? E a mulher do urbano, 34% das mulheres até 14 anos já estão trabalhando. Isso o dado não é meu, esse dado está ali. Ó, tá? Isso aí é o IBGE. Tá? E no rural? O homem dá 78% e a mulher 70% da mulher trabalhadora rural com até 14 anos já está trabalhando. Então é isso, pessoal. Isso aqui é o simbolismo da reforma. É uma reforma misógina, é uma reforma que... eu já perdi as palavras para falar dela. Mas aí a gente procura... Né? E aí qual é a questão de fundo? O sistema rural é deficitário. Dá 110 bilhões de reais de déficit. Só no trabalhador rural. Tá? Que é o grosso do déficit nas contas do governo. Como é que resolve isso? Não consegue mais o benefício. Ou torna isso praticamente impossível. Porque esse trabalhador, esse proprietário rural, lá, o que vocês acompanham, esse pequeno, ele agora vai ter que pagar R$600 por ano do bolso. R$600. Ele vai ter que ir na cidade, procurar um contador, pagar o serviço, fazer uma guia, arrumar R$600 e ir no banco para que conte um ano de contribuição para ele. Então essa é a realidade, essa é a reforma nua, crua. Tá? Então a gente aponta isso para dizer, né, dos problemas que a PEC tem. Vai passar mais? Bom, eu vou falar professores e os policiais aqui é a nossa esperança, né, de que, já que parece que a maioria votou no candidato que é o presidente da República, e agora estão se sentindo, né, que negócio é esse agora, né? Então, mas a gente imagine um professor e um policial. O professor pelo trabalho insalubre que é ficar em sala de aula, e o policial que a gente imagina a cena, um policial de 60 anos de idade correndo atrás de um bandido. Né? Mas é isso que vai acontecer
caso a PEC seja aprovada. Tá? Vamos lá. Bom, a questão do privilégio, aqui eu começo a combater essa questão do privilégio para os servidores. Isso a gente tem que ter na ponta da língua, né, porque toda hora a gente é confrontado com isso. Vai passar. Aqui a gente pega o servidor público federal e mostra, nossa, mas que privilégio é esse no qual 62% dos servidores públicos federais ganham até R$ 8.483. Nossa, um grande salário, né? Pois é, 62% dos servidores ganham isso. E apenas acima de 13 salários mínimos, apenas 15% do quantitativo de servidores públicos. Então, que privilégio é esse, né? Então, é uma maneira que a gente entendeu de mostrar essa realidade do serviço público federal e que nos estados é menor ainda, né? Nos estados é menos impactante ainda a questão dos altos salários. Pode passar. Esse ponto também a gente demonstra que depois da emenda de número 41, agora o teto é o mesmo, no regime geral, R$ 5.800. E esses números são baseados, são as fontes oficiais. Então nós temos o quê? Vai crescer mais um pouquinho o resultado previdenciário, que é a receita menos a despesa, mas o número é muito baixo, não chega a 1% do PIB. Quando a gente compara o que se gasta com a aposentadoria do regime geral, então fica muito claro que isso aqui não é um problema. Isso já está, o nosso sistema previdenciário já está equacionado. E aqui está junto, os militares. Os militares estão aqui dentro. Então vocês imaginem, mesmo com eles, a gente vai ter um crescimento aí ainda até 2024, 2025, e depois uma queda contínua, em que chegando em 2090 não tem resultado negativo nenhum. Acho que talvez porque estejam todos já falecidos, né? Eu até 2060, com certeza, 100 anos de idade, eu tenho lá, eu estarei lá comemorando a minha aposentadoria aos 100 anos de idade em 2060. Brincadeira. Vamos lá, então não há problema. Bom, essa parte aqui escapou, mas geralmente eu, dependendo, eu não falo muito, porque eu não gosto de ficar cutucando as outras categorias. Mas é uma realidade, a gente tem... Onde é que tem problema de teto? Não é no executivo. Não é. Vamos... Esses dias eu ouvi aquele economista Eduardo Moreira, que agora está muito famoso, e fala muito no nome da Anfip, a gente tem conversado muito com ele. Ele fala, olha, eu sou contra privilégio. Ele fala assim, quem ganha acima de R$39 mil, servidor público, tem que ter uma taxação de 100%. Ué, não é isso? Esse cara, eu vou taxar ele. Quem ganha acima de 39 mil é 100%. Não é o que a Constituição fala? Então, o problema de privilégio é esse. No executivo já está resolvido. Eu acho que tem pouquíssima gente que ultrapassa esse montante. Então, pode passar. Isso aqui é outra questão que eles estão dizendo, né? Mas a gente tem que levantar. Isso não tem nenhuma importância do ponto de vista de déficit, mas fragiliza. Aí você abre espaço para discutir que o trabalhador rural não recebe aposentadoria e sim uma assistência. Ele não contribui, então. Não, mas ele é trabalhador. E olha que é um baita do trabalhador, né? Venhamos e convenhamos, que trabalha de sol a sol, de domingo a domingo, na sua imensa maioria. Então a gente levanta essa bola porque o governo agora está fazendo uma coisa pior ainda, além no Conselho da Seguridade Social. Até hoje, eles apresentam o número da Seguridade Social com a gente dentro. Isso é inconstitucional, isso não é a regra da Constituição. Com os servidores públicos, é tudo previdência. Não é tudo previdência. O nosso sistema está no artigo 40, servidor público federal. O regime geral está no 201. E INSS faz parte da Seguridade Social. Agora eles resolveram jogar tudo para dentro da Seguridade Social. Então são essas coisas que a gente está demonstrando, dessas incongruências da reforma. Esse ponto também eu tenho colocado e tem dado uma bela repercussão. Você tem a discussão, hoje a discussão com o Leonardo Rolim é essa.
O Brasil é um país, está virando um país de idosos. Nós tivemos aqui, diferentemente da Europa, uma transição demográfica imensa. Em alguns anos a gente fez o que a Europa levou 40. Mas talvez na Europa eles tenham tido uma guerra lá que liquidou, né, metade, sei lá, 15% da população, mas não vem ao caso. E aí fica esse terrorismo demográfico. Isso aí é a coisa que eu mais gosto de mostrar, essa tabelinha. Vai vir agora, vai passar. Pronto. Quem fez essa tabela é o IBGE, está marcada aqui em 1980, mas essa tabela aqui é de 2013. Pesquisa, é IBGE. Aí o que dizem? Ó, 40% dos jovens em 78, a população, do total da população brasileira, 40% eram até 14 anos em 78. E em 2060, 13%. Acabou os jovens. Acabou. E os velhos, os idosos? Aí a gente vai lá. Acima de 65 anos, eram 4%, 10 vezes menos, né? Entre jovens e idosos. E em 2060, 27% da população brasileira será composta por idosos. Isso é um caos. O que ninguém fala? O que importa do ponto de vista econômico? Chama-se população economicamente ativa. É a população que está em idade de trabalhar. Isso é o que interessa. E que contribui. Que contribui, que produz riqueza, né? Já que os jovens não têm que trabalhar e os idosos estão aposentados. E aí, o que eu tenho? Como é que era em 78? 57%. 2000, 64. 2020, 69. Opa, ainda está aumentando ainda. Aí começa a cair um pouquinho mais. Em 2060, nós vamos ter a mesma estrutura de 80 anos atrás. Aí é que eu falo para eles, pessoal, e eles não têm coragem de debater com vários membros do governo. Eles não têm como rebater isso. Porque aqui é o problema do Brasil. Não é o problema do Brasil. É 2060 que vai ter esse monte de idosos, que eu não acho nada, pelo contrário, eu acho que tem que ter mesmo. É dignidade, é o que a gente quer, envelhecer com dignidade. Só isso, só queremos isso. E omitem que 60% da população economicamente ativa está apta ao trabalho. Qual é o problema do Brasil? Para fazer em 40 anos. Aqui até 2060. É se preocupar, fazer reforma? Não. É arrumar emprego, arrumar um país, arrumar um projeto de desenvolvimento econômico que dê pleno emprego. A gente viveu recentemente o pleno emprego, praticamente do governo, metade do governo do presidente Lula até o primeiro mandato da presidente Dilma. Nós tivemos. Qual era o problema do pleno emprego? Não era, a economia não estava bombando? Ou seja, se tem emprego, a economia cresce. É meio óbvio, né? 60%. Tá? Então o nosso problema, o que a gente tem que estar discutindo, não antes de tudo, é um jeito de colocar essa população a trabalhar. Como é que faz isso? Tem que ter trabalho. Mudou a economia, tem educação, tá certo? Então, são essas coisas que a gente, essa aqui faz um sucesso legal, essa transparência, pessoal, porque ninguém fala isso. Então se fala que seremos um país de idosos. Aí, hoje o secretário apresenta lá a transparência dele, olha só, agora são 2 trabalhadores da ativa para 4%, aí vai, fazem mas o que me interessa no final é isso. Eu ainda tenho uma imensa quantidade de brasileiros na população economicamente ativa. Estão desempregados, a sua imensa maioria, diga-se de passagem, ou com empregos precários. Bom, isso aqui é propaganda do governo, né? Aí eles vão, a mentira, né? E o marketing, né? Faz essas coisas, né? Livre escolha pelo trabalhador. Só tem coisas boas aqui, né? Menor custo de transição. Como assim menor custo de transição? Então eles vão dar um calote? Será que é isso? Porque o custo de transição é altíssimo. Altíssimo. No Chile foi 130% do PIB, que dá, no Brasil, mais ou menos 9 trilhões de reais. E se fizermos a mesma aplicação do exercício. Então, vamos lá. A gente acha que é inconstitucional, tá? Com certeza, tá? Por N razões, mas por mais uma razão. Renúncia de receita, a capitalização causa isso. Você vai ter, né? Você não vai mais cobrar do
do patrão. Mas, então, vamos lá. Aqui está o valor, né, demonstrando o trilhão do Guedes, né, que na realidade eles fizeram a conta, dá mais. E esse é um ponto, vejam aí no nosso caso, né, o que eles estão colocando aí, o que vai ser a nossa economia, a nossa contribuição, né, 155 bilhões de redução de despesa, ou seja, a demora para se conseguir o benefício ou o benefício conseguido com valores menores, né, por fórmula de cálculo. E aqui a questão das alíquotas. Então, aquelas alíquotas monstruosas, nós vamos produzir um valor pífio. Então, não tem, é pura maldade. Não vai ter grande significado, e ainda mais quando a gente mostra aquele dado de projeção do déficit do regime próprio. Tá? Para nós vai ter um impacto elevadíssimo. Mas, do ponto de vista da reforma como um todo, isso aqui é só fazer conta, né? Então, o grosso está ali, ó, no rural, no urbano, os urbanos aí, ó, 743 bilhões de reais. Então, esses são os privilegiados que vão pagar a conta, né? Quem ganha o salário mínimo, os salários mínimos e tal. Vamos lá. Aqui tem a questão exclusiva do pessoal das Forças Armadas e a questão do impacto nos municípios, né? As Forças Armadas virou uma piada, né? Porque esses 10 anos aqui, esses 100 bilhões de reais que estava estimado, na realidade vai ser 10. É isso que está escrito no projeto de lei. Tá? Porque vem junto uma reestruturação salarial. Não posso nem falar isso na frente do general, mas um plano de carreira. Pois é um novo plano de carreira. Na realidade é um plano de carreira. Eles vai ser concedido a eles porque o militar não paga para a sua aposentadoria. Não paga. Nós pagamos 11 sobre tudo, né? Eles não pagam, eles pagam para a pensão. Como a gente pagava antes de 88. Antes de 88 a gente pagava só para a pensão. Esse é o problema principal da reforma. Gente, eu vou colocar nas costas da geração que está se aposentando, que pretende se aposentar, a conta de 100 anos de república. Guerra do Paraguai, sei lá. Né? Porque antes não pagava, mas tudo bem. Então, não estão pagando já desde 88, estão pagando 11%. Atualmente, quanto é que tem que ser? É 14%? Mostra pra gente. O Anfip protocolizou esse pedido pela Lei de Acesso à Informação dos microdados. E a resposta não foi, o que nos entregaram não é suficiente para a gente fazer essas contas. Efetivamente, o regime está quebrado mesmo, o nosso, servidor público federal, o do regime geral. Tem esses problemas mesmo que eles estão adotando. Quem vai pagar a conta? Quanto que a mulher vai perder mais do que o homem? Então são essas coisas que a gente está buscando nos próximos dias, se vocês terem notícias sobre isso. Floriano, vocês fizeram algum trabalho sobre o impacto sobre a economia em si, ou seja, quanto a economia vai colher com essa concentração de renda? Pois é, a gente não conseguiu ainda fazer essa conta justamente porque a gente está simulando, a gente até pediu, pedir de novo hoje, o Leonardo Rolim, nos mostrem os estudos que levaram nessa conta, para que a gente possa, via engenharia reversa, começar a calcular e validar ou não o modelo deles. Aí, em cima disso, mas respondendo a tua pergunta, nenhum economista que eu tenho conversado, eu acho que eu estou conversando com os economistas só de um lado, né? Mas os outros não adianta, porque a gente é uma conversa de surdos, não adianta. Estão todos a Globo News, né? Isso aqui não tem teoria econômica que sustente que retirar 1,6 trilhão em 10 anos, 160 bilhões de reais por ano da economia serão esterilizados. Então esse dinheiro não vai mais circular. Não tem teoria econômica que sustente que isso tem um impacto positivo no consumo, nas famílias, na renda, na economia. Então a conta realmente vai ser negativa, vai ter, mas não fizemos ainda, mas eu vou anotar, porque a gente esquece algumas coisas, mas eu achei interessante. Isso é importantíssimo. A gente, nessa conta que vai ser feita, o encolhimento da economia. Com os dados que nós temos, a gente vai fazer a conta do regime geral, que é o principal, né? 80% da economia vem do regime geral. Então a gente vai ter condição, eu vou colocar isso no pedido lá
Valeu a dica. Pode passar? Bom, aqui é o que eu falei já, custo de transição. Tá? Olha, todo mundo que tem ainda essas questões, o IFE, que é Instituto Fiscal Independente, que é uma entidade criada no Senado Federal, já fala que tem um custo de transição de 400 bilhões de reais já no primeiro ano. Gente, isso aqui é uma loucura. Eu estou desfinanciando o sistema, mexendo na economia dos municípios, principalmente. Isso aqui vai ter uma queda de PIB, vão ficar mais pobres e ainda vou assumir mais dívida. Então, eu acho que foi um banqueiro que pensou nisso, né? Isso não deve ter sido, né? Que quem tem dinheiro para emprestar? Não é isso? É a impressão que eu tenho, não sei. Acho que o Paulo Guedes é banqueiro, não sei. Vamos lá. Aquele que eu já tinha falado, eram 30 países que privatizaram em 81 a 2014, 18, mas já reverteram. Então está aqui, ó, explicadinho quais são os países. A Rússia foi lá e voltou totalmente atrás. E qual é o problema hoje? Isso é legal, essa informação. Qual é o problema do Chile? A Bachelet. Qual é a dificuldade que ela tem de voltar atrás? Voltar atrás. Bom, eu tenho que pegar como... Isso aconteceu no Brasil, nos anos 60. Quando se criou o INSS, o INPS, quando ele foi criado, nos anos 60, você tinha todos aqueles institutos, IAPI, IAPTEC, IAPC, IAPB, tinha o nosso IPASE. Todos esses institutos estavam o quê? Cheios de dinheiro. Porque era a capitalização, pô. Não era assim, mas eles se guardavam o dinheiro, o instituto pegava o dinheiro, 30 anos guardando dinheiro. Estavam nos anos 60 cheios da grana. Cheios. Aí o que o governo militar, obviamente sempre governos fortes é que fazem isso, chegou e falou o seguinte: olha, nós vamos usar esse dinheiro aqui para construir Brasília, para fazer as grandes obras, as hidrelétricas, vamos fazer e outras coisas mais, tá? Boas ou ruins, tá? O dinheiro foi pego. E aí o que aconteceu? Bom, era capitalização. Agora vai ser repartição. E o que o governo disse lá nos anos 60? Eu garanto a sua aposentadoria. A partir de agora, você fique tranquilo. Mudou, você não vai ter mais a sua poupança individual, porque agora a União vai ser o garante. O garante agora é a União. Tá? O que aconteceu no Chile? O inverso. Aconteceu exatamente o inverso, né? Que é o que querem no Brasil. Então você tinha o sistema de repartição e implantou a capitalização. Qual é o problema principal disso no Chile? Onde está o dinheiro? Porque no caso brasileiro foi fácil pegar o dinheiro. O dinheiro estava aqui. Naquela época não tinha. Né? O dinheiro estava todo ali, em espécie, né, sendo aplicado. E no Chile? Onde está o dinheiro? O dinheiro está fora do país. A maior parte dos recursos não são aplicados na economia chilena. Como é que você traz esse dinheiro de volta? Explica para mim. Como é que você traz? Não traz. Não traz. Não traz. Não sei, a gente não sabe nem se ele existe mais. Porque essa indústria de derivativos, o que a gente sabe é que tem muito mais papel do que lastro e moeda. Essa é a ciranda. E eu, já está quase terminando, não tem como não falar, né? Num desses seminários que eu fui, na FGV no Rio de Janeiro, aí tinha um representante do governo, aí ele falando mal sobre a repartição e falando bem da capitalização. Ele está vendendo, não é óbvio, né? O brasileiro é mal acostumado. O brasileiro, com o regime de repartição, ele tem a certeza do benefício. Ele tem que sentir o risco. Ele falou assim, na cara dura, está gravado. Gente, então essa é o resumo da reforma da PEC 06. É para que a gente possa sentir esse prazer de pagar sem saber se vai usufruir. Tá? Dito assim, nu e cru. O brasileiro está mal acostumado. Ele tem que sofrer o risco, ele tem que ter educação previdenciária. Gente, vai fiscalizar o banco. Vai perguntar para o banco por que o CDB ou o RDB rendeu menos do que você... Por que a carteira dele sempre rende mais que a sua?
Quem aplica sabe disso. Né? Eu não aplico porque eu não tenho grandes reservas, mas tudo bem. Vamos lá? Esse aqui é a nossa carro-chefe hoje, chamar a questão da importância da Previdência para a economia dos municípios. Aqui fica demonstrado claramente o apocalipse que nós vivemos nos últimos anos. Ó. A pobreza, mesmo com a Previdência, tem aumentado a pobreza em 2014, exatamente ali numa inflexão. Né? Começou em 2015, a coisa começou a degringolar. Se não tiver Previdência, a quantidade de pobres praticamente dobra. Nós sejamos mais idosos, mais pobres. O salário mínimo é muito, é R$400, e fique feliz por eu te dar essa benesse de R$400. Então essa coisa a gente mostra também. Aí a gente estava mostrando, né, a importância é uma publicação que fez muito sucesso, está fazendo. Eu posso mandar até aqui para amanhã a publicação, se vocês me lembrarem, viu? A Previdência e Economia dos Municípios, que é muito bom o trabalho parlamentar, a gente demonstrar, olha, veja aqui a tua prefeitura, né, como é que está a situação da Previdência, pode passar. Esse também foi interessante, o IDH, 98 dos 100 municípios com melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, recebe mais dinheiro da Previdência, do regime geral, do que o que é mandado por via Fundo de Participação dos Municípios. Então o negócio é aposentar o povo, né? Que melhora o IDH, né? Eu acho que é. Efetivamente levar Previdência. E nos piores, apenas 32 dos 100 municípios com pior IDH, o valor dos benefícios superou o FPM. Então, aqui a gente está mostrando, né? Do lado bom e do lado ruim, o quanto a Previdência, em geral, é importante. Quando eu vejo prefeito defender a reforma da Previdência, nossa, dá um desgosto. Eu falo, gente, coitado, não tem noção. E quando você pega e mostra para ele, aí ele fica assim, mas é isso? Eu não sabia. Pois é. Sabe quantos aposentados do regime geral tem em Brasília? Aposentados do INSS aqui em Brasília? 250 mil. Moradores de Brasília são aposentados pelo regime geral. Eles não elegem um deputado, não tem políticas públicas apropriadas, né? Mas é um quantitativo de brasileiros que duramente conquistou a sua devida aposentadoria e que está na linha de frente, né? No proa da reforma da Previdência. Vamos lá? Obrigado. Então era isso. Eu vou pedir só para vocês.